Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, UFRN. Hoje iremos mostrar aqui a demonstração dos teoremas de Devenin e Norton. Vamos considerar um circuito aqui qualquer, certo? Esse circuito aqui, por exemplo, nós temos duas fontes de tensão, alguns resistores e uma fonte de corrente. E o objetivo desse circuito aqui é calcular a tensão nesse resistor R3, que está entre os pontos A e B, certo? Vamos fazer a resolução desse circuito utilizando uma técnica qualquer. Então, cujo objetivo aqui é identificar a diferença de potencial nesse resistor. Podemos, por exemplo, aplicar aqui o método das tensões de nó. Aplicando este método, veja que eu escolhi esse ponto aqui como sendo a referência. O nó B, ele é a minha referência. Potencial aqui elétrico é igual a zero, certo? Fazendo isso, o nó A, esse nó aqui, esse nó também é o nó A. Então, o potencial no nó A, eu estou chamando aqui de VDA, certo? É desconhecido e eu preciso encontrar o meu VDA. Veja que, como o VB é igual a zero, VDA é uma variável, o meu VR3, que é o que se pede na questão, ele é igual a VA nesse circuito, com essa consideração que eu fiz aqui, escolhendo a referência nesse ponto. Se aqui é VDA, esse outro ponto aqui é VDA menos 10, porque entre esse ponto e o ponto A existe uma fonte de 10 volts com polaridade positiva para a direita. Então temos aqui VDA menos 10. Se aqui é zero, o potencial nesse ponto é 20 volts devido a essa fonte. Okay? Dessa forma, temos aqui um supernó, porque temos aí uma fonte de tensão entre dois nós essenciais. Lembrando que se você tiver alguma dificuldade no método das tensões de nó, temos videoaulas anteriores que ilustram e ensinam bem direitinho aí esse teorema, certo? Então, eu vou considerar esse supernó e vou considerar todas as correntes saindo desse nó, fazer o somatório igualar a zero. Lei de Kirchhoff das correntes no supernó. Essa corrente A1 vai deixar um maisinho aqui, um menusinho desse outro lado. A corrente A2, um maisinho para cima, um menos para baixo. E a corrente I de A4, um maisinho para cima e um menusinho para baixo. São correntes fictícias, essas minhas correntes I de A1, I de A2, I de A3 e I de A4, apenas para montar a equação, certo? De tensão de nó. E I de A1 vai ser quem? Vai ser mais V de A menos 10 menos 20 sobre 20, esse termo aqui. I de A2 vai ser mais V de A menos 10 menos 0, esse outro termo. I de A3 é menos 1 ampere. Por quê? Porque tem uma fonte de corrente aqui impondo uma corrente de 1 ampere para cima. Então, I de A3 será menos 1 ampere. E I de A4 será mais V de A menos 0 dividido por 4. Isso vai resultar em V de A igual a 9 volts. Então, meu V de R3 é igual a 9 volts, certo? Vamos guardar esse valor aqui, V de R3 igual a 9 volts, e vamos aplicar outras técnicas para comparar. Agora eu vou usar o método das conversões de fontes, que também foi explicado em uma aula anterior. Então vamos usar agora apenas conversão de fontes nesse sistema, nesse circuito. Nós temos aqui uma fonte de tensão, que é uma fonte de tensão ideal em série com a resistência, e podemos substituir isso aqui por uma fonte de corrente equivalente, que vai ser, eu chamei aqui de I2, que vai ser, aplicando a fórmula similar à lei de Ohm, né? I de 2, a corrente dessa fonte vai ser 20 volts dividido por 20 ohms, vai dar 1 ampere. Para cima, porque o terminal positivo da fonte de tensão é para cima. E essa resistência R1 agora fica em paralelo com o meu I2. E agora nós temos esses dois resistores aqui em paralelo, certo? Com esses dois resistores em paralelo, meu circuito agora é esse. Realizei aqui associação paralelo, resultou em 4 ohms. Eu chamei aqui de R4.
Temos agora, olha, uma fonte de corrente aqui e eu posso convertê-la em uma outra fonte de tensão. Chamei aqui de V de 3. Então, converter essa fonte de corrente em uma fonte de tensão. O meu V de 3 vai ser I2 vezes I4. I2 aqui, ó, vezes R4. Certo? Que resultou em 4 volts. Então, V3 é 4 volts. R4 é igual a 4 ohms. É a mesma resistência aqui, que está em paralelo com a fonte de corrente. Com isso, agora temos uma nova possibilidade de simplificar esse circuito. Veja que nós temos duas fontes de tensão em série. É possível associar fontes de tensão em série. Veja depois videoaulas sobre isso. Okay? Temos publicado também. Então, isso aqui vai resultar em uma única fonte de tensão, que será a soma. Então, devido aqui às polaridades, positivo para cima, positivo para a direita, vamos somar literalmente. Então, vai ser 4 mais 10, 14 volts. Certo? O circuito resultante é esse, que é uma fonte de tensão e podemos substituir novamente por uma fonte de corrente. Aplicando a formulazinha, vamos calcular que minha fonte de corrente, que vai ser V4, que é igual a 14 volts, dividido por R4, que é 4 ohms. Isso vai resultar em 14 sobre 4 ampere. A mesma resistência vai ficar agora em paralelo. E temos agora duas fontes de corrente em paralelo. E é possível associar duas fontes de corrente em paralelo. O resultado vai ser a soma. Como as duas fontes de corrente têm o mesmo sentido, de baixo para cima, isso vai resultar aqui em uma única fonte de corrente com o resultado 14 sobre 4 mais 1, que é 18 sobre 4 ampere. Certo? Então, chegamos no circuito bem simplificado. Veja que eu não vou mais simplificar o circuito. Por quê? Porque eu quero preservar esse meu R3. Porque eu estou calculando uma variável, no caso a tensão, nesse resistor. Então, eu vou preservar meu resistor. Então, esse meu circuito aqui já está muito simplificado. Na verdade, todo aquele circuito ele foi simplificado e substituído aqui por uma fonte de corrente equivalente. Certo? E utilizando aqui, ó, a corrente, essa corrente eu chamei N. Esse daqui é o circuito equivalente Norton. Então, essa corrente aqui ela vai se dividir por 2, porque os resistores, por coincidência, são iguais. Então, teremos aqui N sobre 2. Então, N sobre 2 vai ser 18 sobre 4, tudo isso dividido por 2. Se eu multiplicar pela resistência, teremos aqui a minha tensão. A tensão no resistor de R3 vai dar 9 volts. O mesmo valor que encontramos quando usamos um outro método. Bom, convertemos agora esse circuito fonte de corrente. Podemos ainda simplificar por uma fonte de tensão. Foi o que eu fiz aqui. Então, a fonte de tensão equivalente, V de Venan, veja que eu troquei essa fonte de corrente em paralelo com a resistência por uma fonte de tensão em paralelo em série com a resistência. Ok? Substituí uma fonte de corrente por uma de tensão. Aqui eu chamei VTH, que é V de Venan. Vai ser 18 sobre 4 vezes 4, que resulta em 18 volts. A resistência é a mesma, que estava em paralelo, agora vai ficar em série, 4 ohms. E agora nós temos um outro circuito, só que tem-se uma fonte de tensão, certo? Conectada aos pontos A e B. E veja que para achar a tensão V de R3, eu vou aplicar aqui um divisor de tensão. Eu tenho 18 volts para ser dividido entre dois resistores. Por coincidência, os dois são 4 ohms, então teremos V de R3 igual a 9 volts. Então, pessoal, sumarizando, o que é que aconteceu? Analisamos o circuito completo e chegamos à conclusão que V de R3 é igual a 9 volts. Depois, nós simplificamos esse circuito por um equivalente fonte de corrente. E o V de R3 ainda continuou sendo 9 volts. Depois substituímos aqui, simplificamos mais um pouco e chegamos a um circuito que é uma fonte de tensão conectada entre os pontos A e B.
E concluímos que VDR3 também é 9 volts. Então, os três circuitos são equivalentes. Quando você tem uma fonte de tensão conectada em parte do circuito, isso daqui é o equivalente de Venan. Quando você tem uma fonte de corrente conectada em parte do circuito, isso aqui é equivalente Norton. Ok? Como foi que chegamos ao equivalente de Venan e ao equivalente Norton? Foi usando simplificação de fontes. Mas isso não é usual, ok? Foi só para demonstrar que existem circuitos equivalentes com formato fonte de tensão e com formato fonte de corrente. Mas simplificação de fontes em um circuito como esse, por exemplo, não é muito prático, não é uma solução elegante, ok? Então, na próxima aula, eu vou mostrar uma técnica, né, como, independente do circuito, como chegar nos equivalentes de Venan e como chegar no equivalente Norton, ok? De forma, seguindo um algoritmo e de forma independente do circuito original. Veja que é bem melhor fazer o cálculo da tensão desse resistor ou da corrente nesse circuitozinho simplificado ou nesse outro simplificado do que usar o circuito original. Muitas vezes é mais interessante você substituir todo o circuito por um equivalente de Venan ou Norton. O que eu quero dizer é que, independente do circuito aqui, agora é uma caixa preta para a gente, temos sempre a possibilidade de trocar o circuito original por um equivalente de Venan, que é uma fonte de tensão. Ou então trocar o circuito original por um equivalente Norton, que é uma fonte de corrente. E aí você pode calcular corrente e tensão desejada num elemento desejado. Então, a próxima videoaula eu vou mostrar de fato os teoremas de De Venan e Norton. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do likezinho se você gostou. Compartilhe aí com os companheiros, com os amigos. E até a próxima videoaula.